Olá, planeta estranho. Nas profundezas do Parque Estadual Foster Falls, existem belas cachoeiras que se transformam em piscinas de falésias de 20 metros. À espreita no fundo dessas piscinas estão tesouros perdidos que poucas pessoas jamais encontrarão. Veja, os visitantes geralmente perdem coisas nas cataratas e, quando esses itens afundam nas profundezas escuras, eles geralmente se perdem para sempre. Mas quando um aventureiro partiu em busca desses objetos perdidos, o que ele encontrou enviou calafrios na espinha. Você deseja saber mais? Bem-vindo ao mundo dos mistérios, a casa do conhecimento. Rishi Aloha tinha acabado de completar 27 anos quando partiu para Foster Falls. Veja, Rishi era um ávido aventureiro e mergulhador que adorava filmar suas aventuras. Essa viagem, porém, seria diferente. Em 2009, Rishi lançou um canal no YouTube para suas aventuras. Ele ganhou seguidores por suas belas imagens de lugares como o Parque Estadual Echo Springs. Ele até leva seu gato para o passeio. Mas em 2019, ele queria tentar algo um pouco diferente. Ele foi até Chattanooga, Tennessee, com algum equipamento de mergulho para explorar Foster Falls. Parecia apenas mais uma aventura na época. Uma parte do Parque Estadual de Cumberland, as cachoeiras de 20 metros são um destino popular para os nadadores que procuram se refrescar e tirar algumas fotos. E como as piscinas são muito profundas, os visitantes perdem as coisas o tempo todo. Talvez eu esteja encontrando um drone, ou um iPhone, talvez uma GoPro, exclamou Rishi no início de seu vídeo. E se eu tiver muita sorte, posso até encontrar algum dinheiro. Com isso, ele mergulhou nas profundezas escuras. Rishi mergulhou na água perto do outono. A princípio, as águas turvas pareciam desprovidas de qualquer tipo de tesouro, mas ele avistou algo pelo canto do olho. Havia uma pequena pulseira de ouro ali entre as rochas. Rishi pegou seu novo prêmio e o colocou no pulso antes de avançar. Havia mais tesouros a serem encontrados. Em seguida, Rishi viu um anel, talvez de casamento, antes de mergulhar ainda mais. Depois de localizar um par de óculos de sol e uma concha de tartaruga descartada, ele viu algo muito mais valioso. Ali, deitado entre as pedras no fundo da piscina, havia uma câmera. Animado, Rishi pegou a GoPro e voltou à superfície, ansioso para ver se havia alguma filmagem nela. Vamos revisar as imagens e ver se não consigo devolvê-las aos legítimos proprietários, disse Rishi, finalizando o vídeo. Mas este é definitivamente um dos problemas. Quando Rishi deixou Foster Falls, encontrou um guarda florestal que compartilhou algumas informações interessantes com ele. Parecia que um homem chamado Richard Hagland havia se afogado lá 2 anos antes. O coração de Rishi acelerou. Havia alguma conexão com os itens que ele encontrou e a morte de Richard. Quando ele ligou a câmera, ficou impressionado. Eu estava passando as filmagens e, com certeza, acabei de dizer, oh meu Deus, esse é o cara, lembrou. Lentamente, Rishi descobriu a história de Richard Hagland. Ele cresceu na Geórgia e depois serviu na Guarda Nacional. Mais tarde, ele encontrou seu chamado como ator. Mas o destino interveio em uma viagem com alguns amigos em 2017. Richard e seus amigos pararam em Foster Falls para explorar um pouco, e quando se depararam com as cataratas, tiveram que parar para nadar. Foi quando Richard pegou sua câmera e começou a filmar. A situação piorou rapidamente. Richard estava sendo puxado para baixo e lutava para respirar. Um de seus amigos tentou tirá-lo da água, mas já era tarde demais. Eles tentaram reviver Richard, mas o esforço foi inútil. Os paramédicos apareceram rapidamente para levá-lo a um hospital próximo, mas depois que ele chegou, eles o declararam morto. Então, quando Rishi encontrou o vídeo desses momentos finais,
ficou com o coração partido ao ouvir algumas das últimas palavras de Richard. Você começa a não dar sua vida como garantida e não permita que as pessoas a administrem, disse Richard. Eu não queria que ninguém controlasse minha vida. Preocupado, Rich fez uma escolha ousada. Localizou os pais de Richard para mostrar o que havia encontrado. Quando eles receberam o telefonema, deve ter trazido um pequeno conforto, e que eles finalmente pudessem ter algumas respostas para aquela fatídica tragédia. O cartão SD estava intacto, todas as imagens estavam lá. Foi como uma experiência fora do corpo, disse a mãe de Richard. O que vimos até agora é Richard vivendo a vida ao máximo. A sua mãe também ficou agradecida por Rich tê-los procurado, para ele se esforçar e fazer suas pesquisas, inúmeras ligações telefônicas. Ele não desistiu até entrar em contato conosco e isso significa o mundo para nós. Embora tenha capturado uma tragédia, as filmagens de seu filho trouxeram algum fechamento aos pais. Eles não tinham certeza se queriam assistir a princípio, mas sabiam que revisitar o passado às vezes era necessário para curar. A oportunidade não teria sido possível sem Rich Aloha. Assim como Rich, o nativo holandês, Martin van Eus, encontrou uma câmera cheia, produzida quase um século antes. O filme antigo não podia ser reproduzido com um cabo USB, mas isso não foi um problema para ele. Veja, sua conta do Instagram é repleta de fotos que evocam emoções puras. Não há como negar que ele é talentoso, e ele está sempre à procura de uma oportunidade de desenvolver seu já impressionante portfólio. Então, quando viu uma câmera clássica, ZZ-Com 520, em uma loja de usados, ele sabia que tinha que tê-la. Surpreendentemente, a câmera parecia não ter sido usada. Martin pretendia dar a câmera para sua esposa, que também adorava fotografia, mas antes disso, ele queria mexer nela. Quando ele abriu animadamente, ficou chocado ao descobrir aquele rolo de filme ainda dentro. Martin fez uma pesquisa e descobriu que a câmera foi construída em 1929. E o filme foi entre 1940 e 1970. Ele encontrou uma verdadeira história e pretendia descobrir o máximo possível. A velhice da câmera e do filme significava que as imagens em rolo, se eram algumas, eram extremamente complicadas de se desenvolver, mas ele precisava tentar. Então, ele chamou seu amigo Johan para ajudar no processo. Johan convidou Martin para realizar todo o desenvolvimento em sua cozinha. O processo levaria muito tempo, mas os dois homens sabiam que, se produzisse resultados, valeria todo o esforço. Eles não podiam inspecionar o rolo de filme de antemão. Expô-los à luz acabaria com qualquer esperança de desenvolver as fotos restantes, mas isso não diminuiu a empolgação dos caras. Há algo, disseram eles, que estava nesse rolo. O processo pareceu terrivelmente longo para os caras que só queriam ver o que havia no restante do filme. De fato, a certa altura, Martin começou a secar os negativos com um secador para terminar mais rapidamente. Com o filme desenvolvido e seco, os homens finalmente tiveram negativos que poderiam expor à luz do dia. Se tudo no processo de desenvolvimento desse certo, Martin pegou os negativos e, com um projetor, inspecionou as fotos. Havia 4 fotos no total que continham detalhes suficientes para realmente ver o que a pessoa atrás da lente capturou. A primeira era uma mulher em pé em um caminho de cimento que corria ao longo de uma montanha. A segunda foto tinha a mesma mulher e parecia que ela estava em uma ponte com vista para o oceano. Martin e Johan olharam admirados, incapazes de acreditar que eles desenvolveram com sucesso o filme de décadas. A terceira foto, novamente, tinha a mulher caminhando ao longo de um penhasco íngreme que levava água. Essa mulher era a esposa da pessoa que possuía a câmera. Os homens esperavam que em algum momento eles descobrissem tudo. Finalmente, a quarta fotografia continha alguém diferente. Era um homem idoso que tinha o estojo de transporte da câmera pendurado no ombro. Ele deve ter tirado as fotos da mulher. As peças do quebra-cabeça estavam lentamente se encaixando. Ainda assim, ele queria saber onde essas fotos foram tiradas. Ao procurar ajuda no Facebook, Martin compartilhou as fotos e, para sua surpresa, um de seus amigos estendeu a mão com uma foto interessante.
A foto era do Google Street View, em Biarritz, na França. Reconhecido o local das fotos, Martin estava convencido de que era ali que as fotos foram tiradas. No entanto, ele estava totalmente despreparado para a próxima rodada de eventos. Uma holandesa chamada Marion Gilgens também estendeu a mão para Martin, dizendo que era neta do homem na quarta foto. Seu nome era Theo Lammers, ela disse, e ele fez visita a Biarritz com sua esposa, Elizabeth. Em um certo ponto, embora Marion tivesse nascido na Holanda, ela havia se mudado para o Canadá em 2004. Embora fosse uma viagem cara entregar pessoalmente as fotos, Martin se sentiu obrigado a fazer isso acontecer. Então, ele criou uma página de financiamento coletivo, na esperança de que as pessoas se sentissem entusiasmadas. Então eis o que ele fez. Ele pegou um voo para o Canadá para entregar a Marion a câmera de seu avô. Sua esposa pode não ter recebido um presente, mas o mistério foi resolvido.